Existe um momento na vida em que tudo parece perder sentido. Aquilo que antes guiava suas escolhas já não funciona mais. As certezas antigas enfraquecem. As respostas que costumavam acalmar agora soam vazias, como palavras repetidas tantas vezes que perderam o significado. Você olha para a própria vida e sente algo difícil de explicar. Uma sensação que não cabe em definições simples. Não é exatamente tristeza, embora ela possa estar lá. Não é exatamente medo, mesmo que a ansiedade apareça. É uma sensação profunda de estar completamente perdido. Como se você tivesse acordado em um lugar desconhecido sem mapa, sem bússola, sem qualquer referência do caminho de volta. Segundo Jung, esse momento não surge quando você falha, mas quando algo maior tenta nascer em você. Quase sempre, quando isso acontece, a primeira reação é tentar escapar. Buscamos mais respostas na internet, mais livros de autoajuda, mais métodos prometendo clareza imediata. Corremos atrás de fórmulas prontas, de gurus que digam exatamente o que fazer, de qualquer coisa que nos devolva rapidamente aquela sensação de controle e direção. É como se estar perdido fosse um erro grave que precisa ser corrigido o mais rápido possível, uma falha de caráter, um sinal de fraqueza. Mas Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, enxergava isso de forma radicalmente diferente. Para ele, sentir-se perdido não é um sinal de fracasso ou incompetência. É um sinal de que algo antigo em você morreu, algo que já cumpriu seu papel e não serve mais. E algo novo ainda não nasceu, ainda não encontrou forma para emergir. O grande problema é que ninguém nos ensina a atravessar esse intervalo delicado e incerto. Vivemos em uma cultura completamente obcecada por direção imediata, propósito claro e identidade bem definida. Desde a infância, somos pressionados a saber exatamente quem somos, o que queremos, para onde estamos indo. Na escola, perguntam qual profissão você vai seguir. Na família, esperam que você tenha objetivos concretos. Nas redes sociais, todos parecem ter tudo resolvido, exibindo certezas e conquistas. E quando essa estrutura interna que nos sustentava começa a ruir, quando as respostas automáticas param de funcionar, entramos em pânico profundo. Achamos que algo está terrivelmente errado conosco. Mas Jung observou algo absolutamente essencial através de décadas estudando a psique humana. A confusão interior não surge quando estamos verdadeiramente estagnados. Ela surge exatamente quando estamos em transição, em movimento profundo. O sentimento de estar perdido aparece quando o ego, essa parte de nós que organiza a identidade e cria narrativas coerentes sobre quem somos, perde o controle que sempre teve. E o ego odeia visceralmente perder o controle. Ele quer previsibilidade, quer reconhecimento social, quer segurança emocional. Ele precisa saber exatamente onde está pisando a cada momento. Mas o processo de crescimento real, aquela transformação autêntica que nos torna quem realmente somos, não respeita essas necessidades do ego. Ele simplesmente acontece, muitas vezes de forma caótica e desordenada. Jung chamou esse processo de transformação profunda de individuação, um conceito central em toda a sua obra. Em O Eu e o Inconsciente, ele explica que a individuação é o caminho pelo qual nos tornamos indivíduos completos, integrando aspectos conscientes e inconscientes da psique. E esse processo não começa com clareza luminosa ou insights imediatos. Ele começa justamente com desorientação, com aquela sensação perturbadora de não saber mais quem você é. Porque para que algo mais autêntico e verdadeiro possa emergir da profundidade do seu ser, aquilo que era falso, limitado, emprestado de fora ou simplesmente incompleto, precisa entrar em colapso. Sentir-se perdido é o sinal inequívoco de que as antigas estruturas psíquicas não dão mais conta daquilo que você está se tornando. É como se você estivesse crescendo por dentro. Mas as roupas velhas da sua identidade não servissem mais. Esse processo é profundamente desconfortável. Não há como romantizar isso. Você tenta se agarrar desesperadamente a antigas definições de si mesmo, aqueles rótulos que antes davam segurança. Tenta voltar para antigos papéis sociais que funcionavam automaticamente. Tenta resgatar antigas ambições que faziam seus olhos brilharem, mas que agora parecem pertencer a outra pessoa. Nada disso encaixa mais. É como tentar voltar para uma casa da infância que você amava, só para descobrir que ela foi demolida, ou que encolheu tanto que você nem cabe mais lá dentro. A sensação é de deslocamento total, de não pertencer mais a lugar nenhum, nem ao passado, nem ao futuro. Jung observou que nesses momentos delicados, muitas pessoas cometem um erro fatal. Tentam voltar atrás a qualquer custo. Voltam para relacionamentos que já terminaram internamente, mesmo que ainda existam formalmente.
Voltam para trabalhos que já perderam completamente o sentido, apenas pela segurança financeira ou pelo medo do desconhecido. Voltam para identidades antigas que já morreram, forçando-se a agir como agiam antes, sorrindo quando não sentem nada, fingindo entusiasmo que não existe mais. E não fazem isso porque aquilo ainda funcione ou traga felicidade real. Fazem porque o vazio entre o que foi e o que será parece absolutamente insuportável. É mais fácil viver uma mentira conhecida do que enfrentar uma verdade ainda não revelada. Em Símbolos da Transformação, Jung descreve esse espaço psicológico como uma espécie de deserto simbólico. É o território interno onde o velho morreu definitivamente, mas o novo ainda não pode ser nomeado, ainda não tem forma clara. É um limbo psíquico, um entremundos onde você não é mais quem era, mas também não sabe ainda quem será. E quase ninguém consegue tolerar esse espaço sem tentar preenchê-lo imediatamente com qualquer coisa. Por isso, tantas pessoas interrompem prematuramente o próprio processo de evolução. Preferem uma certeza pequena e limitada, mesmo que falsa, a uma verdade maior que ainda permanece invisível. É mais seguro permanecer em um casamento morto do que enfrentar a solidão necessária para se reconstruir. É mais confortável manter um emprego que mata a alma do que mergulhar na incerteza de descobrir uma vocação autêntica. Mas Jung dizia algo absolutamente fundamental em A Prática da Psicoterapia. O inconsciente não conduz à transformação através do conforto e da segurança. Ele conduz através do conflito, da tensão, da crise. Quando você se sente perdido, o inconsciente está ativamente retirando os mapas antigos que você memorizou e seguia automaticamente. Está forçando o ego a admitir aquilo que ele mais teme, que não sabe mais, que perdeu o controle, que as velhas respostas não funcionam. E isso não é punição divina ou azar. É preparação necessária. Porque enquanto o ego continua acreditando que sabe exatamente tudo, que tem todas as respostas, que controla perfeitamente a situação, nada verdadeiramente novo pode emergir das profundezas da psique. Pense em alguém que trabalhou 30 anos em uma carreira tradicional. Construiu uma identidade inteira ao redor dessa profissão. E de repente sente um vazio inexplicável. Não é depressão clínica necessariamente. Não é burnout apenas. É algo mais profundo. A sensação de que aquela vida toda foi construída seguindo expectativas externas, e agora algo interno está pedindo passagem. Segundo Jung, em Memórias, Sonhos e Reflexões, essa crise geralmente acontece na meia-idade, mas pode surgir em qualquer momento. É o que ele chamava de crise de individuação, quando o self, o centro verdadeiro e organizador da personalidade total, começa a exigir atenção e expressão. O estado de confusão que surge nesse processo é, na verdade, um estado absolutamente fértil, mas apenas para quem não foge dele desesperadamente. Aqui está um ponto crucial que muda tudo quando compreendido. Estar perdido não significa necessariamente que você não tem direção alguma. Significa apenas que a direção ainda não pode ser formulada racionalmente, ainda não cabe em palavras claras ou planos de 5 anos. O self, esse centro organizador da psique que Jung descreve em Aion, não fala a linguagem da lógica linear que aprendemos na escola. Ele se comunica por símbolos que aparecem nos sonhos, por sensações inexplicáveis no corpo, por crises que forçam mudanças, por coincidências significativas que chamam a atenção. Quando o self assume o comando do processo de desenvolvimento, o ego inevitavelmente se sente perdido e ameaçado, porque perdeu o volante, perdeu o controle que sempre teve. É por isso que esse período costuma vir acompanhado de sintomas estranhos que médicos nem sempre conseguem explicar completamente. Um cansaço profundo sem motivo claro, mesmo depois de descansar. Sensação de vazio que nenhuma distração preenche, perda completa de interesse pelo que antes motivava e energizava, questionamentos existenciais profundos que surgem às 3 da manhã. Nada disso é aleatório ou sem sentido. É o sinal visível de que a psique está se reorganizando em um nível muito mais profundo do que a consciência consegue acompanhar. É como se uma reforma completa estivesse acontecendo na fundação da casa, enquanto você ainda mora nela. Mas há algo que precisa ser dito com honestidade brutal e sem romantização. Nem todo mundo atravessa esse processo até o final. Muitas pessoas passam a vida inteira fugindo ativamente do sentimento de estar perdido. Elas se mantêm ocupadas sem parar, preenchem cada minuto do dia, mergulham no trabalho obsessivamente, consomem entretenimento constantemente, mantêm-se em movimento perpétuo. Externamente, parecem produtivas, realizadas, bem-sucedidas. Mas internamente, permanecem completamente desconectadas de si mesmas, vivendo no piloto automático, seguindo scripts que nunca questionaram. Para Jung,
Esse é o verdadeiro perigo existencial. Não se perder temporariamente, mas nunca se permitir estar perdido o suficiente para se encontrar de verdade. Porque só quem se perde da versão antiga e conhecida de si mesmo pode se reencontrar em um nível mais profundo e autêntico. Só quem desce ao deserto interno pode descobrir o oásis escondido lá. O problema central é que o processo de individuação exige algo que o ego teme mais profundamente do que qualquer outra coisa: a perda da identidade antiga e familiar. Você deixa de saber exatamente quem é quando alguém pergunta. Deixa de saber exatamente o que quer quando precisa tomar decisões. As respostas automáticas não vêm mais. E isso pode ser absolutamente aterrorizante, especialmente em uma sociedade que exige definições claras e imediatas de cada um de nós. Mas Jung observou através de seus estudos e de sua própria experiência pessoal que a psique humana possui um mecanismo poderoso de autorregulação. Quando o ego finalmente solta o controle impossível que tentava manter, quando para de resistir e lutar contra o processo, algo mais profundo e sábio começa a orientar o caminho naturalmente. Não de forma clara como um GPS que dá instruções passo a passo. Não de forma confortável como seguir um manual de instruções. Mas de forma profundamente autêntica, alinhada com quem você realmente é, não com quem disseram que você deveria ser. O erro mais comum é tentar acelerar artificialmente esse processo delicado. Queremos resolver a confusão rapidamente, encontrar a resposta certa, voltar à sensação de certeza o mais rápido possível. Mas o estado de estar perdido não é algo que se resolve com respostas rápidas da internet ou conselhos genéricos. Ele se atravessa com presença genuína, prestando atenção ao que está acontecendo internamente. Ele se atravessa com escuta profunda das sensações, dos sonhos, dos impulsos autênticos que surgem. Ele se atravessa com a coragem tremenda de não preencher o vazio imediatamente com qualquer coisa, apenas para aliviar o desconforto. Quanto mais você tenta ansiosamente resolver o sentimento de estar perdido, mais ele paradoxalmente se intensifica e se aprofunda. Porque ele não quer ser resolvido como um problema matemático. Ele quer ser vivido conscientemente, experimentado plenamente, atravessado com paciência. Jung dizia em suas obras que aquilo que evitamos persistentemente, aquilo que negamos e reprimimos, acaba inevitavelmente se transformando em destino. Se você evita o vazio a todo custo, enchendo a vida de barulho e movimento, ele volta metamorfoseado como angústia crônica, como ansiedade sem objeto definido, como depressão existencial que nenhum remédio resolve completamente. Mas se você enfrenta esse vazio conscientemente, se permite habitá-lo temporariamente sem desespero, ele gradualmente se transforma em algo completamente diferente. Em sentido vivido, em propósito autêntico. Não um sentido pronto que você lê em um livro e aplica mecanicamente, mas um sentido que emerge organicamente da sua própria experiência, das suas próprias profundezas. Estar perdido é exatamente o momento em que a vida está pedindo menos controle obsessivo, menos planejamento rígido e mais honestidade interna radical. É o momento crucial em que você precisa parar de perguntar compulsivamente para fora: o que devo fazer agora? Qual é o próximo passo certo? E começar a perguntar honestamente para dentro: quem estou realmente me tornando? O que está tentando emergir em mim? Essa pergunta profunda não tem resposta imediata pronta para ser consumida. Não há vídeo de 10 minutos que a responda. E isso é exatamente o ponto mais importante. A individuação, como Jung enfatiza repetidamente, não é um projeto do ego que pode ser planejado e executado. É um processo misterioso do self que tem seu próprio tempo orgânico. E o self exige paciência real, não a pressa ansiosa da nossa época. Exige silêncio interior para que as respostas possam emergir, não barulho constante. Exige enfrentamento honesto do que está acontecendo, não fuga para distrações. Exige a coragem tremenda de não saber temporariamente, de permanecer na incerteza sem entrar em pânico. Se você se sente profundamente perdido agora, neste exato momento da sua vida, talvez não seja porque você falhou miseravelmente em algo. Talvez não seja porque você é fraco ou inadequado. Talvez seja simplesmente porque algo muito maior do que você imagina está tentando emergir das profundezas do seu ser. Algo mais verdadeiro, mais autêntico, mais alinhado com quem você realmente é. Mas isso só pode acontecer plenamente se você não fugir covardemente. Se você não preencher o espaço vazio prematuramente com qualquer coisa apenas para aliviar o desconforto. Porque toda transformação real, toda mudança autêntica e duradoura, começa exatamente com essa sensação assustadora de não ter chão firme sob os pés. Começa com o ego admitindo sua impotência. Começa com a humildade de reconhecer que não sabemos tudo.
E apenas quem encontra coragem para aceitar e atravessar conscientemente esse momento delicado, sem fugir ou se distrair, acaba descobrindo uma verdade libertadora. Estar perdido nunca foi o problema. Era, na verdade, o primeiro sinal de que você estava finalmente começando a evoluir de verdade, deixando para trás uma versão menor de si mesmo para dar espaço a algo imensamente maior. Pense na história do próprio Jung. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele descreve seu próprio período de desorientação profunda após romper com Freud. Ele tinha cerca de 38 anos, estava no auge da carreira, respeitado internacionalmente, e de repente sentiu que tudo o que havia construído intelectualmente perdia sentido. Ele entrou voluntariamente naquilo que chamou de confronto com o inconsciente. Um período de anos onde permitiu-se estar completamente perdido, explorando sonhos, visões, sensações que não fazia ideia de onde levariam. Seus colegas achavam que ele estava enlouquecendo. Sua própria esposa se preocupava profundamente. Mas Jung compreendeu algo crucial. Aquele não era um colapso, era um renascimento necessário. Daquele deserto psicológico emergiram os conceitos mais importantes da sua obra, incluindo a própria teoria da individuação. Ou considere alguém que viveu décadas em um casamento seguindo o roteiro esperado pela família e sociedade. Teve filhos, construiu uma casa, manteve as aparências externas perfeitas. Mas um dia, acorda com a sensação insuportável de estar vivendo a vida de outra pessoa. Não há traição. Não há conflito dramático. Apenas um vazio crescente que nenhuma viagem ou compra consegue preencher. Essa pessoa pode tentar ignorar, sufocar com trabalho, anestesiar com vícios sutis. Mas o self não desiste. Ele continuará sinalizando através de sintomas cada vez mais intensos, até que a pessoa finalmente preste atenção. Jung via esses momentos não como tragédias, mas como oportunidades sagradas de realinhamento com a verdade interior. Outro exemplo comum é o jovem que escolhe uma carreira pressionado por expectativas familiares ou sociais. Entra na faculdade, tira boas notas, consegue um emprego respeitável. Mas aos poucos percebe que acordar todo dia para aquela realidade está matando algo essencial dentro dele. Surge então aquela pergunta aterrorizante: se eu largar tudo isso, quem eu sou? O ego entra em pânico porque toda a identidade foi construída ao redor daquele caminho. Mas algo mais profundo está gritando por expressão. Jung diria que esse conflito não é um problema a ser eliminado, mas o próprio motor da transformação. A tensão entre quem fomos condicionados a ser e quem realmente somos é o que gera energia para a mudança autêntica. O que fazer praticamente quando você se encontra nesse estado? Primeiro, Jung recomendava prestar atenção profunda aos sonhos. Em A Prática da Psicoterapia, ele explica que quando o ego está perdido, o inconsciente compensa através de símbolos oníricos. Manter um diário de sonhos, mesmo sem entender completamente o significado, cria uma ponte entre consciente e inconsciente. Os sonhos muitas vezes antecipam o caminho que ainda não conseguimos ver racionalmente. Eles mostram conflitos internos que negamos acordados. Revelam desejos autênticos que censuramos. Apontam direções que nosso ego considera impossíveis ou absurdas. Segundo, ele enfatizava a importância da imaginação ativa, uma técnica onde você dialoga conscientemente com figuras e imagens que emergem espontaneamente da psique. Não é simplesmente fantasiar ou devaneiar. É criar um espaço interno seguro onde aspectos desconhecidos de si mesmo podem se manifestar e serem ouvidos. Uma mulher que sempre foi racional e controlada pode descobrir através da imaginação ativa uma figura interna criativa e selvagem, pedindo expressão. Um homem que sempre foi forte e provedor pode encontrar uma vulnerabilidade que ele sempre negou. Esses encontros internos reorganizam a psique de forma profunda. Terceiro, Jung valorizava imensamente a expressão criativa não como arte profissional, mas como canal de comunicação com o inconsciente. Pintar sem saber pintar, escrever sem pretensão literária, dançar sem técnica, apenas permitindo que algo interno se expresse externamente. Ele mesmo desenhava e esculpia mandalas durante seu período mais difícil, sem entender intelectualmente por que fazia isso. Só depois compreendeu que estava inconscientemente criando símbolos de totalidade, tentando reorganizar psiquicamente o que havia se fragmentado. A criação não precisa ser boa ou bonita. Precisa ser honesta e espontânea. Quarto, a solidão consciente é essencial. Não a solidão da fuga ou depressão, mas a solidão ativa de quem escolhe temporariamente se afastar do barulho externo para ouvir o que há dentro. Nossa cultura tem pavor do silêncio, preenche cada segundo com estímulos. Mas é justamente no silêncio que o self pode ser ouvido.
Uma caminhada sozinha na natureza. Um dia inteiro sem redes sociais. Uma noite sem entretenimento, apenas sentado com o que você está sentindo. Isso parece simples, mas é revolucionário. A maioria das pessoas descobre que não consegue ficar nem 15 minutos consigo mesma sem buscar distração urgente. Quinto, Jung alertava sobre a tentação de buscar respostas fáceis em autoridades externas. Terapeutas, gurus espirituais, livros de autoajuda podem ajudar, mas nenhum deles pode fazer o trabalho interno por você. Ninguém pode atravessar seu deserto no seu lugar. Você pode receber orientação, apoio, companhia, mas a jornada é fundamentalmente solitária. Muitas pessoas ficam pulando de método em método, de terapeuta em terapeuta, de filosofia em filosofia, sempre esperando que alguém dê a resposta mágica. Mas a individuação exige que você se torne sua própria autoridade interna, que confie gradualmente na sabedoria da sua própria psique. E talvez o mais importante, aceitar que você não vai voltar ao normal. Essa é uma perda que precisa ser lamentada. A pessoa que você era antes desse processo morreu. Tentar ressuscitá-la é negar a transformação que está acontecendo. É como uma lagarta tentando voltar a ser lagarta depois que o processo de metamorfose começou. Não há volta, há apenas atravessamento. Do outro lado, você não será a mesma pessoa com os mesmos valores e certezas. Você será alguém diferente, mais completo, mais integrado, mais autêntico. Mas isso exige a morte simbólica do velho. E morte sempre assusta, mesmo quando simbólica. Jung viveu até os 85 anos e nunca parou de enfatizar que a individuação não é algo que você completa e pronto, voltando à vida normal. É o trabalho de uma vida inteira, com ciclos de morte e renascimento, de perder-se e encontrar-se em níveis cada vez mais profundos. Cada crise existencial, cada momento de estar perdido, é um convite para um nível mais profundo de autenticidade. Não é punição divina ou falha pessoal. É a vida chamando você para crescer além das limitações antigas. Para integrar aspectos de si mesmo que permaneciam no escuro. Para se tornar quem você sempre foi potencialmente, mas nunca teve coragem de ser. Então, se você está perdido agora, se acordou hoje sem saber quem é ou para onde vai, se as antigas certezas viraram pó nas suas mãos, saiba que você não está quebrado. Você está em transformação, você não está regredindo, você está evoluindo, você não está falhando. Você está finalmente começando a viver de verdade. E embora seja assustador, embora seja desconfortável, embora todos os instintos gritem para você voltar à segurança conhecida, há algo infinitamente maior esperando do outro lado dessa travessia. Mas só quem tem coragem de permanecer perdido temporariamente, descobre o que é ser verdadeiramente encontrado. Só quem aceita morrer para o velho, pode nascer para o novo. E só quem atravessa o deserto chega ao oásis que sempre esteve lá, esperando pacientemente que você tivesse coragem suficiente para fazer a jornada. Se este vídeo tocou algo em você, deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar essa jornada de autoconhecimento. E me conta nos comentários, você já se sentiu perdido assim? Como atravessou isso? Sua história pode inspirar alguém hoje. Até o próximo vídeo.